Bom dia, estamos aqui para mais um estudo, continuando sobre a ação dos espíritos no fenômeno da natureza. Vamos fazer nossa oração para a gente se conectar com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, que nos auxiliem nesse momento de estudo, que esse momento nos protege, nos ajuda, nos intui. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pelos nossos irmãos encarnados que estão aqui, obrigado por tudo que tem feito na nossa vida. Sendo assim, damos como iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá, na pergunta 537 ele pergunta assim: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espírita, com a única diferença de que considerava o espírito como divindades. Representavam esses deuses ou esse espírito com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados do vento, outros do raio, outros de presidir aos fenômenos da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Aí ele responde: tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Ou seja, antigamente, eles atribuía tudo a um tipo de um Deus. Se tivesse raio, era um tal Deus. Se tivesse ventania, era um tal Deus. Se tivesse o tempo com muita chuva, era um tal Deus. Se tivesse muito sol, era um tal Deus. Então, antigamente, eles adoravam vários deuses que nada mais eram do que espíritos, né? Então, eles chamavam de divindade. Os gregos faziam isso, os romanos, né? Os índios também faziam do seu jeito, os africanos, cada um fazia do seu jeito, né? Mas na verdade, né, eram espíritos, né, que nós ainda estamos muito longe da verdade. A verdade é todo mundo diz uma coisa, todo mundo fala alguma coisa, mas nós estamos muito aquém da verdade, né? Então, ele ainda na pergunta, letra A, ele ainda pergunta assim: poderá então haver espírito que habite o interior da Terra e presida ao fenômeno geológico? Aí ele responde: tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Preside aos fenômenos e os dirige de acordo com as atribuições que tem. Dia virá em que recebereis as explicações de todos esses fenômenos e o compreendereis melhor. Então, eles não presidem o interior da Terra, eles estão ligados a cada fenômeno da natureza, né? Só que nós ainda não temos conhecimento. Mas a gente hoje já sabe que através da cultura iorubá, batô e outras, né, que trouxeram para cá, existe o que? Os orixás. Existe também entre nós uma comissão que se chama-se Fraternidade Branca, né? Então, e existe, né, pessoas que ligam isso a deuses, né? Mas na verdade nós podemos chamar de orixás, fraternidade branca, né? Cada fenômeno da natureza é ligado, né, a um espírito designado a isso, entendeu? Então, a gente não pode aqui afirmar ainda coisa nenhuma, que nós ainda estamos longe dessa verdade, ok? E na questão 38 ele pergunta assim: forma categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espírito que for encarnado como nós? Ele responde: que foram ou que serão. Quer dizer, esses espíritos, né, que estão ligados na natureza, né, são espíritos que já foram, né, já foram encarnados ou que serão, né? Ou seja, há uma categoria de espíritos, né, que são designados a isso. A gente, na verdade, chama de elementais, né, na espiritualidade. São aqueles espíritos que são ligados. Jesus, né, conhecendo isso, né, ele tinha esse domínio e tinha esse poder, tinha essa autoridade sobre esses seres
que comanda essa parte da natureza. Por isso ele acalmava vento, por isso ele fazia tudo que era feito, porque ele tinha este poder, ok? Na letra A ainda pergunta assim: pertence aos espíritos a ordens superiores ou a inferiores da hierarquia espírita? Ele responde: isso é conforme seja mais... Deixa eu repetir. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenha. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, existe uma parte hierárquica também nessa parte. Então, aqueles que fazem esses efeitos físicos, né, aqueles que dominam essa parte da natureza, são espíritos. Só que uns são inferiores e outros não. Aqui diz que uns são inteligentes e outros não. Os que comandam são os mais inteligentes. E os que são comandados são mais espíritos mais inferiores. Eles são ruins? Não. Eles são maus? Não. Eles são simplesmente espíritos ainda, né, que estão na transição. Né? Eles estão saindo de elementares para hominais. Né? Aí o pessoal que estuda espiritismo sabe as classes que tem, né? Mineral, vegetal, elementais, hominais, né? Até chegar aos espíritos. Então, eles não são ruins, apenas são espírito inferior no sentido de não ter inteligência que alguns têm. Então, eles são comandados. É a mesma coisa se você tiver, né, uma indústria, uma fábrica, né? Aqueles que têm mais condições de raciocínio vão estar um cargo acima e aqueles outros vão estar no trabalho braçais, né? Então cada um na sua área, na sua parte, de acordo com a sua condição. E quando ele vai se intelectualizando, ficando mais inteligente, né, podendo ter o domínio de pensar e de agir, eles vão sendo promovidos. E assim também é na natureza, ok? Então vamos agradecer a espiritualidade por esse estudo de hoje e vamos pedir proteção cada vez mais, principalmente para o dia de hoje, ok? Então vamos lá. O amado Mestre Jesus, bom de espírito presente aqui, sabemos, Senhor, a necessidade de estar sempre em oração, de estar sempre em alerta, para que nós possamos nos proteger, nos defender de qualquer maldade, tanto espiritual como material. E obrigado por essa oportunidade de estudo, obrigado por esses irmãos que são trazidos aqui para conosco estudar, esses nossos irmãos desencarnados. E obrigado a todos aqueles que assistem um pouco desse estudo, né, para que nós possamos continuar cada vez mais aprendendo e aumentar no nosso conhecimento. Sendo assim, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.